Olá, o tema de hoje do Estúdio News é a estratégia para mudar de hábitos. E para conversar com a gente, nós recebemos o Dr. Álvaro Paiva, cardiologista e médico do esporte do Hospital Moriá, e a Ana Carolina Souza, neurocientista e sócia da Nêmesis. Sejam muito bem-vindos. O ano começa cheio de planos, mas terminou o mês de janeiro e muitas metas já ficaram aí pelo caminho. O tempo passa rápido e a promessa de mudar a rotina entra em disputa com a vida real. Saúde, autocuidado, aprendizado, novas oportunidades. Quase todo mundo faz sua lista de resoluções. O problema é que poucos meses depois elas seguem intactas. A empolgação inicial dá lugar à falta de tempo, ao cansaço e à repetição de antigos padrões. Mas por que mudar um hábito é tão difícil, doutor Álvaro? Principalmente quando a gente fala aí daquele combo dieta e exercício físico, que é o que a maioria almeja. Olá, Renata. Prazer estar com você novamente. Olá, Ana. É bom poder discutir, conversar um assunto tão importante para as pessoas. Espero poder ajudar bastante. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar o menor gasto energético e vai buscar também prazer, menos estresse, menos sofrimento, menos dor. Isso é uma questão que garantiu a evolução, né, a existência da nossa espécie. Nos momentos em que a gente tinha que poupar energia, porque o alimento era escasso, a gente tinha que fugir dos predadores, etc. Mas essa busca do cérebro por essa segurança, ela permanece. Então, no dia a dia, a gente vai sempre buscar o caminho mais fácil, que a gente está mais acostumado, e o que dá mais prazer imediato. Isso faz com que, na hora de escolher um alimento, ou na hora de escolher entre o sofá e o exercício, que a gente vá para o alimento mais saboroso, que nos dá mais prazer, e a gente muitas vezes escolhe o sofá ao invés da atividade física. É muito mais um mecanismo cerebral automático por essa busca do que um desejo da pessoa, falta de motivação. A motivação oscila, né? Mas esse mecanismo cerebral, ele é quase que permanente no nosso cérebro. Do ponto de vista do cérebro, Ana Carolina, o que acontece neurologicamente quando nós tentamos abandonar um hábito antigo ou criar um novo? Perfeito, é um prazer estar aqui com vocês, Renata, doutor Álvaro. Eu acho importante a gente colocar isso que já foi trazido muito bem, né? A gente às vezes quer fazer a mudança, até sabe o que tem que fazer e não consegue. Do ponto de vista do cérebro, a gente está falando de uma reestruturação que é física. O cérebro vai formando caminhos conforme a gente vai vivendo certas coisas. A gente fala muito hoje de plasticidade, neuroplasticidade, como se você pudesse ir abrindo aí numa grama bem verdinha um caminho que se forma e que fica mais fácil essa ativação neural acontecer. Só que para a gente criar esse caminho, você precisa ter a repetição, precisa ter o padrão. Então, o hábito, ele vai exigir muito esforço de nossa parte. E quando a gente fala de mudar um hábito, muitas vezes o que a gente tem é que, ao mesmo tempo, no cérebro, eu tenho a via expressa, o caminho do antigo hábito, e aquele caminho que está se formando de um novo hábito ao mesmo tempo. Então, além de custar esse esforço que o cérebro não quer gastar normalmente, né, essa energia extra que ele não quer gastar, a gente também tem que resistir à comodidade do antigo hábito, aquilo que é mais forte, mais robusto. E a gente vai ter uma recaída de vez em quando, é comum. Você tem que continuar mantendo ativamente a construção desse novo caminho. Então, quando a gente fala de plasticidade, a gente fala de uma mudança que ela é física, ela é estrutural e ela custa tempo e energia para acontecer. Doutor Álvaro, na prática clínica e pela experiência que você tem ouvindo seus pacientes, quais são os hábitos mais difíceis de mudar quando o assunto é saúde cardiovascular e atividade física? Eu poderia dizer que o hábito mais difícil, na minha opinião, pela prática clínica que eu vejo, é o hábito de fumar. Aí envolve um vício, né? Envolve uma questão muito mais bioquímica cerebral, mas eu considero o hábito de fumar extremamente difícil de ser tratado, de ser abandonado pelos pacientes. E depois vem os dois hábitos que você citou no início, né? Tanto o hábito de fazer exercícios quanto os hábitos alimentares, eles são mais difíceis. Às vezes a gente pede para o paciente beber mais água, a gente pede para o paciente ajustar alguma coisa de horário de sono. É um pouco mais fácil do que os hábitos do sedentarismo e os hábitos alimentares, porque eles têm uma relação muito mais íntima com uma coisa da estrutura do dia, da estrutura de vida daquele indivíduo. É muito mais fácil você ir dormir um pouco mais cedo e acordar um pouquinho mais cedo do que você se matricular numa academia, pegar o carro,
abandonar os costumes, os hábitos que você tinha, os horários que você tinha e começar uma atividade física. Assim como você está acostumado a comprar as mesmas coisas no supermercado, você está acostumado a preparar a comida de um certo jeito, você tem as comidas favoritas que você pede do seu restaurante. Essas mudanças elas são mais difíceis de serem conseguidas, por isso que às vezes a gente bate tanto nessa tecla quando o paciente está no consultório. Para ele conseguir estruturar esses hábitos e mudar isso, realmente demanda muita energia. Vocês estão explicando para a gente aqui, basicamente, que o nosso cérebro ele é um pouco preguiçoso, ele meio que se defende. Mas, Ana, existe alguma técnica para incorporar uma mudança de hábito no nosso dia a dia? Existem várias estratégias que a gente pode usar hoje para otimizar essa mudança e otimizar essa construção de novos hábitos. E a primeira parte que é importante desse processo é entender o que compõe esse hábito. Quando a gente fala de, por exemplo, mudar uma rotina de alimentação, tem centenas de milhares de hábitos que fazem parte desse dia a dia. Então, o que eu como, quando que eu faço compras, como que a comida chega até mim, o que eu preparo, quem prepara para mim. Então, quando a gente pensa em mudar, você tem muitas coisas aqui que podem ser mudadas. Em torno de 45% de tudo que a gente faz ao longo de um dia, num único dia, é por força do hábito. E isso existe para a gente economizar essa energia que a gente já falou. Então, se você imagina que você quer mudar um hábito, é importante mapear na sua rotina de forma um pouco mais detalhada do que a gente está falando. Eu quero me alimentar melhor. É muito vago. Eu quero me alimentar melhor e, para isso, eu vou cortar o excesso de bebida, né, açucarada que eu tomo, refrigerante, né, todos os dias. Tudo bem. Então, a melhor forma de fazer isso é entender qual é desse processo, o que eu quero mudar na minha rotina. E, de repente, uma opção é não ter a bebida em casa. Porque se eu tiver, eu vou consumir. Então, mexer no que a gente chama que é o gatilho, tá ali, pronto, perto de você, você não vai ter essa opção. Então, você vai beber outra coisa, se você costuma fazer isso. Ou você vai substituir. Ao invés de eu ter refrigerante em casa, eu vou ter bebida, água com gás. Ou eu vou ter suco de limão, né? Alguma outra coisa que você goste, ou água. E aí você vai substituir. Na hora do almoço, ao invés de tomar um refrigerante, você vai tomar a água com gás. Muita gente faz isso, inclusive. Então, quando você fala de buscar identificar em mais detalhes o que nessa rotina você pode fazer, é importante que seja específico, que você tenha uma ação que você consegue identificar, contornar, que seja fácil de você colocar como mudança. E se você puder ter ainda o apoio social de alguém nessa mudança, então, por exemplo, é muito comum a gente querer mudar uma rotina da nossa vida, mas se a família não vem junto, é mais difícil. Por outro lado, se todo mundo embarca na mudança, a gente percebe que é mais fácil. Porque eu não fico competindo, eu não tenho que depender da minha única força de vontade, vou dizer assim, para conseguir fazer essa mudança acontecer. É mais fácil não ter aquilo em casa para consumir, é mais fácil sair de casa para ir na academia, se for o caso, ou dar uma caminhada. Então, identificar, criar especificamente um plano para essa mudança de uma coisa que é simples, é fácil, não vai mexer muito na sua rotina. E buscar o suporte social para isso são várias ações que a gente sempre orienta quando a pessoa pensa nessa mudança, tá? E é errado tentar mudar tudo ao mesmo tempo? A gente pode dizer que o cérebro ele responde melhor a pequenas metas? Ele responde melhor a pequenas metas, mas um ponto interessante é que, às vezes, quando a gente passa por uma grande mudança, é mais fácil incluir novos hábitos. Então, por exemplo, muitas vezes, quando as pessoas viajam, elas comem melhor. Ou quando elas viajam, elas dormem num horário um pouco melhor. Porque elas saíram da rotina e elas saíram do ambiente onde você tem as pistas, que a gente chama muitas vezes de gatilhos, né, os triggers, daquilo que ativa o circuito do hábito. O hábito é como se fosse uma via expressa muito forte que vai levar a um comportamento sem pensar. Só que se eu não tenho aquilo que dispara essa ativação, é mais fácil fazer outra coisa de outro jeito. Então, por exemplo, muitas vezes quando chega uma criança na família, a família inteira começa a comer melhor, né? Ou quando você muda o lugar de trabalho, agora a empresa foi para outro lugar e o lugar que eu passava para comer pão de queijo, né, ou bolo todo dia não existe mais e eu aproveito então para comer menos doce. São possibilidades que a gente tem como janelas de oportunidade e é mais fácil nessa movimentação. De qualquer maneira, vale a pena a gente fazer esse plano e inserir aos poucos. No início do ano, até você comentou bem, né? Está acabando janeiro, já deixamos algumas metas para trás. Nós fazemos listas muito ambiciosas, a gente quer mudar muita coisa sem sair do contexto
sem sair da rotina. Então, é difícil. O ideal é você escolher uma meta principal. E tem um conceito bacana, Renata, de trazer, que a gente chama de hábito angular. A atividade física é um hábito que, quando você consegue implementar na sua rotina, ela transforma várias outras referências do seu dia a dia. Normalmente, você vai dormir melhor para conseguir ter mais disposição. Vai se alimentar melhor para ter mais disposição. Então, você vai mexendo aos poucos em hábitos que vão se associando àquele hábito principal que se torna algo muito importante no seu dia a dia. Então, olhar para essa sequência, por onde eu começo e o que eu implemento primeiro para depois ir aumentando o desafio, vale a pena para ter mais chance de dar certo essa mudança na sua rotina, né? Doutora Ana falou de dormir, sedentarismo, alimentação e sono. Qual desses hábitos tem o maior impacto assim, imediato na saúde e por quê? Na verdade, para quem, né? A pergunta mais importante é para quem, porque cada um vai ter um ponto fraco na questão dos hábitos. A doutora Ana acabou de falar que a atividade física é um hábito que costuma trazer muitos benefícios para as pessoas. Não é incomum a gente perceber, quando a gente pula um dia de exercício, que aquele dia não foi tão bom quanto os dias que nós começamos o dia com a nossa academia ou com o Pilates, né, com aquele exercício que nós costumamos fazer. Eu considero também a atividade física um hábito que é capaz de mudar o destino daquela pessoa. Em geral, os pacientes diminuem a bebida alcoólica, aderem a uma dieta mais saudável, só porque decidiu começar a fazer uma atividade física e aquilo começou a funcionar na vida dela. Então, eu considero a atividade física o principal. O sono, ele vem a cabo da atividade física, mas ele é muito poderoso também. Uma noite mal dormida é capaz de aumentar a fome em 20% no dia seguinte. Tem estudos mostrando isso. As pessoas acabam... a gente vê isso quando a gente é pai, né? Eu tenho 3 filhos pequenos. A noite que os 3 acordam, o dia seguinte ele é muito mais difícil e a gente acaba caindo nas armadilhas dos maus hábitos com mais facilidade. Vem mais ansiedade, vem mais fome. Então, uma noite bem dormida vai ser uma estratégia até para aderir à alimentação e à atividade física. Uma coisa vai se complementando à outra. Muita gente fala, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Em relação à atividade física, tem gente que é bastante sedentária. Existe a gente ouve falar, para você criar um novo hábito, você precisa fazer aquilo todos os dias por 20 e tantos dias, por exemplo, para você conseguir incorporar de vez na sua rotina. Com a atividade física, é mais ou menos assim? Também é assim. Só que a gente não consegue estipular um tempo. Os estudos que avaliaram esses tempos e que foram publicados, eles analisaram múltiplos tipos de hábitos. Então, desde hábito de beber água, horário de sono, atividade física, e para cada um, isso foi mais ou menos difícil de consolidar aquele hábito. O mais fácil, o mais rápido nesses estudos era beber água. Então, você coloca uma garrafa em cima da mesa, você passa a beber água e, de repente, você percebe que aquilo virou algo automático. A atividade física costuma demorar mais. Não dá para falar um prazo de tempo para a gente ter essa consolidação, mas os estudos falam de 4 a 14 dias até 360 dias, quase um ano, para a gente estabelecer que um hábito realmente se transformou em algo consolidado no nosso cérebro. Ana, a gente estava falando aqui de alguma técnica para trabalhar o nosso cérebro. A força de vontade por si só, ela é suficiente ou é necessário ter um método próprio? Uhum. Não é suficiente. A gente coloca muito peso no que a gente descreve como força de vontade, né? Então, por trás daquilo que eu decido fazer, tem a sua motivação, que é um dos grandes tomadores de decisão no nosso cérebro. Então, ainda que a pessoa queira muito fazer uma mudança, ainda que ela saiba que aquilo é importante, isso muitas vezes não é suficiente para que ela consiga fazer essa mudança. Eu comentei um pouco da mudança estrutural que acontece no nosso cérebro, que demanda esse tempo, né? Como a gente falou agora, demanda às vezes intervalos de tempo variados. Mas a gente precisa considerar que querer algo deveria fazer com que você fosse capaz de continuar tentando, vou colocar assim, como se você fosse capaz de não desistir de encontrar uma forma de fazer essa mudança acontecer na sua rotina. Mas é interessante a gente considerar nessa força de vontade, que eu vou levar para o lado da motivação, o motivo pelo qual aquilo faz sentido. A motivação tem a ver com as nossas emoções e seria a nossa grande força motriz.
a ver com a dopamina, que a gente fala muito hoje em dia, né? Aquilo que gera um comportamento. Então, o que que me leva a ter um comportamento novo, que é mais custoso, que muda a minha rotina, que faz com que eu gaste mais energia, mas que ainda assim vale a pena? Muitas vezes, por exemplo, praticar uma atividade física de uma forma idealizada, ela não atinge a expectativa. Então, eu imagino que eu vou acordar todo dia às 7 da manhã e eu vou para a academia, eu vou para o crossfit, né? Eu vou para aula de spinning, porque eu estou vendo as pessoas fazendo isso e é o que eu deveria fazer. Mas no fundo, eu não gosto. Eu detesto a academia, eu detesto spinning, eu não gosto de crossfit. Ou eu não consigo fazer bem, eu não tenho coordenação motora, eu não danço como as pessoas dançam, então eu me frustro e eu não vou atrás daquilo. O que que eu posso fazer que cabe na minha rotina e que eu gostaria de experimentar? Aqui entra a sua motivação positiva, não negativa. E muitas vezes a razão pela qual você acha que vale a pena esse esforço. Ir para a academia talvez não seja algo que eu sinto prazer naquele momento, não no início. Eu falo muito de mim, né? Eu falo assim, ir para a academia, fazer musculação não é exatamente o que eu mais amo fazer. Eu gosto de dançar, mas eu gosto muito de viajar. E eu decidi voltar para a musculação há um tempo atrás, porque fazer a musculação vai me permitir ter força e autonomia para viajar quando eu tiver 70, 80 anos. Então é por isso que eu vou para a academia. Então eu vou para a musculação não porque eu quero agora, mas porque eu quero lá no futuro. Essa é uma motivação. Porque eu quero ter disposição. Uma vez eu vi uma pessoa mudar completamente a rotina dela de hábitos, porque ela sentia a falta de ter disposição para brincar com o filho. E para isso ela tinha que perder peso, ela tinha que ter mais força, ela tinha que se alimentar melhor. Então, o motivador da mudança não foi querer, foi por que que vale a pena passar por essa mudança. Essa é uma motivação que vai dar peso ao que a gente diz que é a força de vontade, que vai dar significado ao que você está fazendo e que vai fazer com que ao longo do tempo, mesmo que no momento que você pratica aquela mudança não seja tão prazeroso, digamos assim, a recompensa que vai vir em seguida vai valer a pena. Então, essa é uma estratégia que a gente faz e escolhendo caminhos que são interessantes, que você tem abertura para fazer agora, o peso de não gostar ou se frustrar com aquilo também diminui e isso vai ganhando mais sustentação. Como se você pudesse dar uma potencialização no que a gente chama de força de vontade. Adorei. Motivação, então, é a palavra-chave. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. O Estúdio News já está de volta. Eu sigo aqui com o Dr. Álvaro Paiva, cardiologista e médico do esporte do Hospital Moriá, e com a Ana Carolina Souza, neurocientista e sócia da Nêmesis. Doutor, do ponto de vista fisiológico, quanto tempo o corpo leva para sentir os benefícios de um novo hábito saudável? No primeiro dia já é possível, né? A gente ter mudanças no corpo, no funcionamento do corpo, redução de fome, melhora do sono, quando você começa alguma nova atividade. A partir do momento que aquilo se repete inúmeras vezes, a gente vai entrar em uma ascendente, vamos chamar assim de sem fim. Cada dia de exercício que você faz, cada melhora alimentar que você consolida, o sono que você melhorou, você usar menos tela, você adquirir um hábito de leitura, tudo isso vai transformando o seu cérebro, vai facilitando aquela via que a Ana comentou, e o estresse que é causado pelo mau hábito e o benefício do bom hábito vai aparecendo lentamente, mas dia após dia é possível que a gente sinta essa melhora. Eu ouço muita gente dizer, quando eu estou correndo, parece que oxigena a minha mente, meu cérebro, eu tenho novas ideias. O exercício físico, ele também acaba treinando o cérebro para essas outras atividades? Exatamente, o exercício físico, existem estudos com circulação cerebral, circulação dos órgãos, existem estudos com cognição, com memória, que mostram que uma única sessão de exercício é capaz de melhorar isso tudo, né? Se você faz um teste de atenção antes e depois de um evento físico, você vai melhorar a sua atenção, você vai melhorar a sua resposta neurológica ao pensamento, ao reflexo. Então, tudo isso vem em uma única sessão. Então, quando você repete essa sessão de exercício dia após dia, você vai transformando o funcionamento do seu cérebro, o funcionamento dos seus sistemas do corpo, e eles vão ficando cada vez mais saudáveis, digamos assim. E qual é o mínimo ali de frequência de atividade física que uma pessoa precisa fazer para ela não desistir ali no meio do caminho e também não se machucar? As diretrizes da Sociedade Americana de Medicina do Esporte,
elas preconizam que a gente consiga fazer 150 minutos de atividade física moderada aeróbica por semana, isso seria 30 minutos 5 vezes por semana, associado a 3 sessões de treino de força. Isso seria o mundo ideal. Cada um vai conseguir o seu tempo de exercício de acordo com o seu dia a dia. O que é importante a gente dizer aqui, que às vezes a gente estipula isso, não, você tem que fazer 150 minutos de atividade aeróbica, mas aquele sujeito vai conseguir começar com 5, né? Voltar, descer do ônibus um ponto antes do local, ou parar de usar o carro e andar a pé mais vezes, e tudo isso vai trazer mais saúde. Se a gente conseguir, como a gente falou desde o início, uma pequena mudança, 10 minutos de caminhada, ou, por exemplo, fazer o pensamento, né? A gente usa muito se então, né? Se eu sair um pouco mais cedo do trabalho, se eu sair do meu trabalho na hora, ao invés de usar o elevador do meu condomínio, eu vou subir de escadas, né? Você cria já um gatilho fácil de ser ativado no seu cérebro. Opa, eu saí na hora hoje, eu cheguei em casa às 18 horas, que é o meu normal de chegar, então eu tenho um tempinho para subir as escadas. Isso faz com que aqueles benefícios surjam e aquilo se transforma em um hábito. Muito bacana. Agora, emoções como ansiedade, estresse e frustração sabotam processos de mudança? O que pode interferir, Ana? Sabotam, porque a gente está falando desse autocontrole que é necessário para a gente suportar ou resistir ao antigo hábito, né? Ou suportar essa mudança. Toda mudança, ela vai exigir esse gasto energético, ela vai exigir essa mudança que a gente fala da rotina, de como você organiza as coisas. Então, você pode ficar mais lento, você pode ter uma complexidade maior. E isso faz com que a gente tome mais decisões também. Então, coisas que estavam automatizadas, agora eu tenho que parar para pensar, para decidir, para ver como. Isso tudo gera uma certa antipatia aqui, entre aspas, em relação a essa mudança. Se em cima disso eu estiver ansiosa, estressada, tensionada, sobrecarregada, com carga mental, da onde eu tiro energia, né? Então, é como se eu já tivesse num saldo negativo aqui. Mesmo que eu tenha uma motivação positiva, uma intenção positiva de mudança para o meu futuro, no momento é como se o seu cérebro ficasse sequestrado por essas emoções, que são emoções ligadas à sua sobrevivência, à sua defesa, a algo que é ruim, negativo, danoso agora. Então, eu não consigo fazer esse investimento para o futuro. Então, para a gente é muito importante entender que esse estresse, mesmo o estresse cotidiano, e a ansiedade vem muito conectada a isso, ele leva as pessoas a caírem num ciclo de uma rotina e de hábitos cada vez menos saudáveis. Porque eu estou estressada, eu vou procurar nas redes sociais, vou procurar na televisão, né? Ali no streaming, um conteúdo que eu assisto, ou eu fico nas redes sociais compulsivamente, que a gente diz. Então, muitas horas sem necessariamente estar aprendendo, adquirindo alguma coisa relevante ali, como se fosse para relaxar, mas por um longo período de tempo. Só que isso compromete o sono. E aí, o doutor Álvaro falou muito bem, né? O sono é determinante como eixo de equilíbrio para a nossa rotina, para a nossa saúde. Não durmo bem, então no dia seguinte eu acordo cansada. Como eu estou cansada, eu vou tomar cafeína, né? Eu vou comer um doce, alguma coisa que é para dar um up, para dar aquela energia. E aí eu vou trabalhar e aumenta esse estresse. Às vezes a minha rotina ela é mais sacrificada e eu termino o dia de novo estressada. Então, isso vai fazendo que a gente tenha um ciclo onde a gente, por exemplo, busca os equipamentos eletrônicos, busca alimentos ricos em açúcar e gordura, como forma de uma resposta rápida de prazer para compensar esse estresse, e vai ficando cada vez mais difícil eu girar ao contrário, que é, não, eu vou resistir à pizza no final do dia, todos os dias, eu vou resistir ao chocolate que eu como o tempo todo, como forma de compensação emocional, para ter uma rotina mais saudável. Então, aqui, tanto do lado da construção da rotina, quanto do olhar para a mudança dessa rotina, o estresse em excesso, a ansiedade em excesso, se torna um limitador, um dificultador de tudo isso. Tanto que é muito importante a pessoa olhar nessa rotina e pensar o que ela pode tirar. Como é que ela reduz essa tensão, como é que ela começa a dormir melhor, como é que ela começa a mudar, trazer um pouco de prazer na rotina que não seja algo que com o uso contínuo, crônico, vai comprometer a saúde dela, como uma forma de quebrando essa espiral e ganhando espaço para novos hábitos. Doutor, você enxerga diferenças aí entre motivar pelo medo, quando o paciente está doente, com a saúde em risco,
E motivar pelo ganho, focando ali no bem-estar, na qualidade de vida, na hora que você às vezes precisa convencer o paciente? Ambas as estratégias podem funcionar dependendo do momento, né? Eu confesso que, em geral, quando a gente está no consultório, a gente tenta usar eventos médicos como uma forma de mostrar para o paciente que aquele hábito que ele tem está o levando para a doença. Então, às vezes, é o paciente que fuma, é o paciente que tem uma doença e ele não toma a medicação, a gente fala, olha, esse infarto, ele veio de todos esses hábitos somados às suas características pessoais, à sua história. Se a gente não mudar esses hábitos, se a gente não conseguir fazer essas pequenas mudanças e assumindo novos hábitos, você pode ter um novo infarto. Eu acho que isso não é usar o medo, é usar uma verdade, chamar a atenção para essa verdade de forma que o paciente entenda que há um risco em permanecer com aquele mau hábito. Mas a maioria das vezes o que vai mais ajudar o paciente a mudar de hábitos apesar de saber que há um risco, mostrar os benefícios, como que a vida dele vai melhorar, outras questões além da saúde, as virtudes que ele vai adquirindo lentamente com a mudança de hábitos e que o fazem até uma pessoa melhor. Isso costuma funcionar muito melhor do que o medo, como você falou. Apesar de a gente não esconder ou não falar que há um risco inerente a esses maus hábitos, falar dos benefícios, das virtudes adquiridas com os bons hábitos, costuma ser muito melhor para o paciente adquirir os novos hábitos. E pela sua experiência, dá para a gente traçar um perfil de quem acaba sendo mais resistente à transformação de hábitos? Homens, mulheres, pessoas mais velhas, mais jovens? É muito difícil traçar esse perfil. Eu acho que, como eu disse, cada um vai ter o seu ponto fraco, né? A gente costuma ver que os idosos têm, entre aspas, bons hábitos, vamos colocar assim, que eles, entre aspas, eles têm. Porque muita coisa que a gente faz, que a gente usa, eles não tinham durante 30, 40 anos da sua vida. Então, às vezes, o idoso acorda mais cedo, lê jornal ao invés de estar na internet, come mais fruta. Porque na época que ele era adolescente, na juventude, até às vezes chegar à terceira idade, ele nunca tinha comido um hambúrguer. Então, aquilo vem de muito tempo. Na infância dele, na juventude dele, ele não tinha ele não tinha tantas opções como nós temos, e ele acabou consolidando aqueles bons hábitos por um longo período. Então, às vezes a gente vê um idoso com excelentes hábitos, fala, nossa, que legal que ele tem esses hábitos tão bons, que isso está tão consolidado na vida dele, mas isso vem desde sempre. Isso, às vezes, é ruim, porque às vezes ele tem um hábito ruim desde sempre, para ele mudar também vai ser mais difícil. Mas eu não vejo um padrão de homens, mulheres, jovens ou idosos. Cada um vai ter vai ter que enfrentar os seus desafios, né? É muito individual. É muito individual. Ana, agora existe uma idade limite ou uma época em que seria o ideal para conseguir mudar os hábitos, ou o cérebro ele mantém ali uma capacidade de adaptação ao longo da vida? Ele mantém, então a gente tem essa capacidade plástica e de criação de hábitos. Nós estamos sempre criando novas rotinas e novos hábitos, mas é claro que quando a gente fala do desenvolvimento infantil, existe uma disponibilidade muito grande para a construção de padrões nesse cérebro. Então, a gente fala da primeira infância, principalmente, ou durante a infância, você tem momentos específicos onde a gente tem muitas conexões cerebrais acontecendo, e aquilo que se usa com mais frequência fica, e aquilo que a gente não usa tanto, você sofre a poda, que a gente chama, né? Essas conexões elas são retiradas ativamente com forma de otimizar esse cérebro. Isso acontece fortemente na infância, isso acontece depois num outro momento, né? No período da adolescência. Você tem reestruturação cerebral em outros momentos da vida, inclusive na vida adulta, mas é importante a gente reconhecer que ainda que quanto antes eu comece uma boa rotina, um bom hábito, melhor, é claro que é possível você mexer nisso sempre. Quanto mais antigo é um padrão, então se você nunca fez nenhum tipo de atividade física, e aqui a atividade física, gente, é mover o corpo, né? Uma pessoa que é absolutamente sedentária e não tem referências de pessoas ao redor que fazem isso, eles são todos sedentários, pode ter mais dificuldade de organizar uma nova rotina e de se identificar com alguma coisa que possa trazer esse novo hábito para o seu dia a dia, que é diferente de alguém que talvez não esteja praticando atividade física hoje, mas na infância fazia alguma coisa,
tem gente na família que é ativo, então tem referência, tem gente para dar suporte social. São elementos que a gente vai considerar e que vai entender que essa possibilidade ela é mantida, mas quanto mais antigo é um padrão, mais forte, e quanto mais você usa isso, né? Quanto mais repetitivo é esse padrão, mais robusta vai ser essa conexão cerebral, mais trabalho você tem para mudar. E quanto mais complexa for a mudança também, o doutor Álvaro comentou, né? Começar a beber mais água é mais fácil do que começar uma atividade física, porque envolve uma sequência de decisões maior e mais movimentos, vamos dizer aqui, assim, para você conseguir trazer isso para o seu dia a dia. São as variáveis que eu consideraria. Vou fazer a mesma pergunta para os dois agora, para a gente encerrar. Começo com você, Ana. Quero falar sobre a autocrítica excessiva, se ela atrapalha a mudança de hábitos. A gente sabe que as recaídas existem. E aí, nesse caso, como o cérebro, ele interpreta o fracasso? Perfeito. Você vai ter essa frustração e você vai ter esse entendimento que muitas vezes se vai para um lugar da mentalidade fixa que a gente chama, a gente fala muito do mindset hoje, é daí que vem essa teoria, de entendimento de que você não serve para. Então, por exemplo, se você tenta uma coisa, não dá certo, se você criou um objetivo muito alto, não fez aquilo daquele jeito, não conseguiu daquele jeito, ou, o que é muito comum hoje em dia, você se compara a alguém da internet, alguém que você vê parte da realidade sendo representada na mídia e entende que é assim que você tem que ser. Mas quando você vai lá e se depara com a sua realidade, não é nada disso, você não consegue, você não cabe para você essa rotina, a frustração é muito grande. E nisso vem aquela emoção negativa que eu comentei. Vem o estresse, vem a ansiedade, e isso pode fazer com que a pessoa desista de persistir. Então, quando a gente fala de setar ou ter referências pequenas, procurar coisas que você tem interesse, isso ajuda a regular justamente essa expectativa para que você não tenha uma autocrítica muito grande ou uma frustração muito grande. O hábito de se criticar continuamente também tem a ver com essa comparação social, também é algo para ser observado aqui. Então, é muito importante que a gente aprenda a lidar com os erros, com a possibilidade de tentar de novo, de fazer diferente. Eu sempre falo, se você for para uma aula qualquer de atividade física e não gostar, o pior que vai acontecer é você não voltar. Faz outra coisa, experimenta outra coisa, tenta em outro horário, mas continuar voltando é fundamental. Quando eu comecei a musculação de novo há alguns anos, eu comentei com o professor, ele falou assim, mas você quase não vem. Eu falei, mas eu continuo vindo. O mais importante é que eu continuo vindo. E nesse processo, vou aproveitar para trazer um gancho também, que o doutor Álvaro falou, que do primeiro dia a gente já tem um benefício. Tem que prestar atenção nesse benefício, porque é isso que faz com que você tenha uma resposta de prazer imediata. Eu fui hoje e isso trouxe um tempo para mim e eu me sinto bem. Eu fui hoje e eu me sinto mais relaxada e isso é bom. Eu tive ideias enquanto eu fazia essa caminhada e isso é bom. Então, o que aconteceu hoje de diferente? Que a partir daquele movimento, daquela nova ação, você pode focar a sua atenção num ganho, que é pequeno e muitas vezes não é a sua expectativa. A minha expectativa é emagrecer 5 quilos, 10 quilos, ficar musculoso, ter elasticidade, comer salada todo dia. Ainda não cheguei lá, mas hoje eu comi alface, hoje eu preparei uma salada. Então, é nessa capacidade de atentar para aquilo que a gente chama de pequenas vitórias que a gente vai criar um padrão que permite a gente continuar repetindo esse esforço e gradualmente atingir os seus objetivos. Isso ajuda a reduzir a autocrítica também, que você percebe que está melhorando. Doutora Álvaro, todo mundo precisa cuidar da saúde. Como que a gente vai, então, lidar com os fracassos que aparecem no meio do caminho? Porque a gente não pode desistir. É uma pergunta muito boa, porque é importante que a gente também incentive as pessoas que estão assistindo a tentar traçar estratégias, porque a ausência de estratégia facilita o fracasso. E o que a gente falou aqui, né? A gente vê na rede social, a pessoa faz aquele monte de coisa, tem a vida perfeita. Tá certo que tem um pouco ali de um recorte da vida da pessoa, mas muita gente faz aquilo tudo. E não faz por força de vontade exclusivamente, faz por estratégia, estrutura de vida. O que eu preciso fazer para, ao invés de eu ficar no celular 40, 50 minutos, 1 hora e meia antes de dormir, vendo coisas que não somam tanto a minha vida, ao invés de fazer isso, eu consegui em 1 mês ler um livro, como eu vi aquele influenciador lendo. Eu deixo o celular na sala, deixo o carregador do celular na sala, levo para o quarto o livro, deixo na cabeceira, traço uma estratégia de 30, 40 minutos de leitura e depois eu vou dormir. E eu repito isso umas 2 ou 3 vezes e percebo, como a Ana falou,
o bem-estar que aquilo me deu, né? Já consegui ler 100 páginas em 3 dias, 30 páginas por dia, estou muito feliz de ter acontecido isso. Essa estruturação da vida é que facilita a gente adquirir o hábito. E óbvio, vai ter um dia que você não vai conseguir fazer, no dia seguinte, volta para aquela estratégia. Se eu deitar mais cedo, eu deito sem o celular e leio o meu livro, para que aquela única derrota não se transforme em uma desistência daquele novo projeto. Dicas anotadas, então, para que 2026 seja diferente. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Álvaro Paiva, cardiologista e médico do esporte do Hospital Moriá, e com a Ana Carolina Souza, neurocientista e sócia da Nêmesis. Muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!